Vasco seguiu à risca o que o Renato Gaúcho comentou na entrevista coletiva de priorizar o Campeonato Brasileiro e, de certo modo, ignorar a Sul-Americana. A derrota por 2-1 dentro de São Januário para o Audax Italiano reflete um Vasco que está, de fato, cagando, desculpe meu francês, para a Sul-Americana. Não há outra palavra a escolher. Foi uma partida em que a equipe não esteve organizada taticamente, não esteve forte mentalmente e me pareceu completamente desinteressado. Os reservas que deveriam estar em campo brigando por cada lance estavam sem qualquer senso de urgência. Mas é claro que a arbitragem influenciou diretamente na derrota do Vasco. Então a gente vai analisar aqui as partes de dentro de campo e como o árbitro influenciou, porque não dá para excluir nesse jogo o efeito da arbitragem no placar de 2-1. Mas eu estou muito preocupado com o Vasco, porque são 5 jogos sem vencer, era uma equipe do Audax Italiano bastante previsível, que jogava no 5-3-2, não tinha grandes variações táticas, e o Vasco entrou com a equipe reserva que tinha plenas condições de vencer. Mas há jogadores que começam a despontar para empréstimos, como o caso do Marino Inestrosa. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, só pedir para você se inscrever aqui no canal, muito importante a sua inscrição, não se esquece de deixar aquele like para o nosso crescimento, compartilhar no grupo de Telegram, Facebook, WhatsApp e clicar no primeiro link aqui na descrição para você adquirir o mini book Fase do Jogo. Mas vamos lá, o Vasco entrou em campo numa espécie de 4-2-3-1, até imaginei que o Brenner fosse entrar atrás do Spinelli para dar um pouco mais de volume de jogo por dentro, e era o Nuno pelo centro, Brenner como um ponta esquerda e pelo lado direito o Marino Inestrosa. Vasco sem ímpeto de jogo, JP no meio e Hugo Moura dando pouca rotação para a equipe, pouco volume por dentro, e o JP sendo uma figura central nessa partida, cometendo vários erros de domínio orientado, e o primeiro lance em que ele recebe o cartão amarelo era um lance que ficou bem no limite. Ele é expulso, o árbitro corrige, na verdade ia dar o vermelho, é chamado no VAR, o árbitro corrige. Ali para mim poderia ser sim um cartão vermelho. E não satisfeito no lance morto no meio de campo, ele domina errado, adianta, para mim parecendo sem ritmo nenhum de jogo, e contra uma equipe um pouco melhor do que contra o Barraca Central, ele pisa no chão, no gramado, e o árbitro dá o cartão vermelho. Então o árbitro, na minha visão, poderia ter dado o cartão vermelho no primeiro lance, mas no segundo foi um completo absurdo, e claro que influencia a partida. Você jogar 70 minutos com um a menos, você dá mais campo para o adversário, mais controle de jogo, e o Vasco teve que correr um pouco mais atrás da partida, E aí ainda assim o Vasco consegue, numa única escapada, numa bola longa para o Puma, atacar as costas da última linha, cruzamento, Spinelli atacou e o Brenner fez o gol, dando confiança para o atacante do Vasco, mas era um primeiro tempo muito ruim. O Vasco sem nenhum padrão de jogo, sofrendo principalmente nos bate-rebates na entrada da área. E o Vasco vai para o segundo tempo e o Renato, para mim, mexe bem. Nesse ponto o Renato acertou. Ele precisa ocupar o corredor direito, Marino Inestrosa, mais um jogo com uma rotação completamente abaixo dos outros, sem dar domínio, sem fazer o time andar, e ele coloca o Pumita para fazer uma dobra com o Paulo Henrique, dá mais campo para o Pumita atacar, e ele corrige o centro com o Thiago Mendes, ocupando os espaços, fechando o entrelinhas. E o Vasco consegue até então saber sofrer, não gosto de usar essa expressão, só que aí são lances que eu fico realmente assim, realmente boquiaberto, como o Vasco repete ano após ano os mesmos lances. Com um a mais, o Vasco acelera uma jogada, Thiago Mendes domina, toca para o Piton dentro da área, ele finaliza em cima do jogador do Audax Italiano. Aí vem, na hora eu estava sentindo, meu Deus, vai sair o gol. Transição, a bola vai para o corredor, vai de dentro para o corredor e tem Hugo Moura que sai errado, ao invés de fazer a cobertura no espaço entre o Lucas Freitas, que tinha saído, e a zaga, ele vai junto, dobra, e nenhum dos dois fez a falta. Thiago Mendes até na hora de reclamar na parada técnica sobre esse lance, fala, por que vocês não fizeram a falta? Nem ele entende. Contra-ataque, cruzamento nas costas do Cuesta, que ficou entre o espaço dele, Lucas Freitas, e o jogador nas costas, e gol do Audax Italiano. Gols que o Vasco sofre anos após anos. Lance simples de jogo, faz a falta, puxa a camisa, faz o antijogo, faz parte, recebe o cartão amarelo, mas não. O Vasco, desorganizado, desorientado em campo, concede esse gol. E aí, para fechar
nenhuma organização tática. Para mim, sofrendo muito a ausência do Cuiabano pelo corredor esquerdo. O Andrés entrou no final para tentar dar uma sobrevida. David também. E mais uma bola longa nas costas do Cuesta. Ele agarra o jogador do Audax Italiano e eu não achei pênalti. No primeiro momento eu até achei. O árbitro vai pro VAR e ele que, assim como o Renato cagou no jogo, na verdade ele cagou no jogo, o Renato cagou pro jogo, ele dá o pênalti e o Audax vence o jogo. A gente tem que saber separar, fazer um relatório de uma coisa e da outra coisa. O árbitro influenciou na partida muito, ele foi completamente decisivo para o resultado da partida e de certo modo também para o desempenho do Vasco. Mas com 11 já estava um jogo ruim, em que o Vasco talvez tivesse ainda mais chances, obviamente mais chances de ganhar 11 contra 11, mas não anula a atuação muito ruim do Vasco. Os reservas têm potencial para jogar melhor. Eu não sei se é problema físico, o que é que está acontecendo. Se os jogadores entenderam assim, bom, meu chefe disse que esse jogo não vale nada, eu também não vou me destacar, mas eu, se fosse reserva, ia querer correr mais, tentar mostrar um pouco mais de ímpeto. O Audax brigando todas as bolas, finalizando, disputando os duelos, enquanto o Vasco parecia ser só mais um jogo. Parecia até uma orientação para perder o jogo. Eu sei que não houve, mas parecia. Então é preocupante. É claro que você pode priorizar as competições, como o Renato, na minha visão, corretamente fez. Mas os jogadores que estão dentro de campo com a camisa do Vasco têm que correr todos os jogos. Honrar o torcedor que foi lá 9h30 numa terça-feira, o torcedor que está em casa em todo o Brasil. Com todo respeito ao Audax Italiano, é inadmissível o Vasco perder para essa equipe. E deveria ter vencido, inclusive, com 10 em campo. Foi uma equipe que não está organizada, não está flutuando junto. Nos últimos 5 jogos, pelo menos, não estou nem falando desse jogo. E que o desempenho está muito abaixo. O Vasco já não estava bem nas partidas que vinha ganhando, e eu falava isso aqui para vocês. Mas os resultados agora não estão vindo. Eu estou muito preocupado porque a próxima partida é contra o São Paulo e o Vasco vai ter que voltar com o Cuiabano, voltar com o Andrés, voltar com o Thiago Mendes, voltar com o Saldívia, voltar com o Robert Renan. O nível da equipe titular eu não achei que fosse ser tão superior do que a equipe reserva. E é. E olha que a equipe titular não é tão boa assim. Fiquei preocupado com essa atuação de um Vasco descompromissado, que não honrou seu torcedor, e um árbitro que fez uma lambança atrás da outra, completamente tendencioso nessa partida, mas a Sul-Americana pouco me importa. O que me importa é o comportamento que o Vasco está tendo em campo, nos aspectos tático, técnico e mental. São aspectos em que o Vasco caiu nos últimos, pelo menos no último mês, nos últimos 5 jogos. E você, o que você achou desse jogo? Para você, quem é o maior culpado? O erro do JP, que fez uma partida realmente muito abaixo. O Brenner fez gol, foi um ponto positivo, vai desencantar. Renato está errado nas modificações. O que você tem achado? Comenta aqui embaixo. Não se esquece, é claro, de seguir aqui o Tática Vascaína. Clicar no primeiro link na descrição para você adquirir o mini e-book Fases do Jogo, onde eu te ensino os aspectos básicos do jogo. E se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou JP Fará, jornalista e analista de desempenho, vascaíno como você, e esse aqui é o Tática Vascaína. Eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.